Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Romanos, agora no capítulo 8. Então, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo 8, a partir do verso 3 e 4. O capítulo 8 vai tratar sobre a questão da condenação. O capítulo 8 vai nos eximir de toda e qualquer condenação do pecado, vai nos falar sobre a nossa tendência pecaminosa, vai falar sobre a nossa herança em Jesus e também sobre o nosso sofrimento, que não há que se comparar o sofrimento presente com a glória, com aquilo que está nos aguardando no porvir. Então esses são os temas principais do capítulo 8. Vamos, portanto, começar lendo o verso 3, que diz assim: portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, a lei era algo externo ao homem, era uma imposição externa, era uma norma que deveria ser cumprida. E essa norma deveria ser cumprida através do esforço humano. Todavia, ninguém conseguiu cumprir a lei. Nós já vimos isso em capítulos anteriores em Romanos. Somente Jesus cumpriu a lei na sua integralidade. E Jesus foi além. Ele resumiu toda a lei em 2 únicos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um resumo perfeito de todo o espírito, de toda a essência da lei. Então a lei, ela diz o que nós não devemos fazer. Todavia, a lei não nos dá poder, não nos dá condições para cumpri-la. Por mais que nos esforcemos, possamos talvez cumprir um ou outro mandamento por um tempo, mas a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica e pecaminosa, cujo o pendor, ou seja, a tendência ao pecado, nos atrai como um ímã poderosíssimo, nos faz descumprir a lei, nos faz desagradar a Deus e errar o alvo, ou seja, pecar. O significado literal da palavra pecar é errar o alvo. Então nós vemos nesses 2 versos aqui que a lei não nos dá esse poder para cumpri-la. Mas agora existe uma nova lei. Não essa lei externa que nos impõe algo, a qual nós não conseguimos cumprir, a qual nós não conseguimos atingir um padrão mínimo de santidade para entrarmos na presença de Deus. Mas agora uma lei escrita nos nossos corações. Uma lei que brota de dentro para fora. Uma consciência interior produzida pela regeneração do Espírito de Deus. Por isso que Romanos toca muito nessa questão do Espírito, né? O pendor do Espírito e o pendor da carne. O pendor do Espírito significa essa natureza restaurada que nós temos interiormente. E por isso que a salvação e o caminho para agradar a Deus, ele só é possível pela pura graça e intervenção divina. Pelo esforço humano, nós não conseguiremos ir muito longe, nós não conseguiremos ser agradáveis a Deus, né? Então, a lei agora, ela está escrita nos nossos corações. E isso só é possível através da experiência que nós convencionamos chamar de conversão. Quando nós temos uma experiência com Cristo, o Espírito Santo de Deus nos convence da nossa pecaminosidade, do nosso pecado, acrescenta a fé aos nossos corações e a capacidade de crer num Cristo que foi crucificado, mas que ao 3º dia ressuscitou. Então esse Espírito que produz dentro de nós essa capacidade e essa regeneração. Nós vamos continuar aqui agora lendo
no capítulo 8 ainda de Romanos, versos 7 e 9. Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então essa palavra pendor significa tendência, ou seja, existe um inimigo de Deus dentro de nós, que é a nossa própria carne, que precisa ser subjugada, que precisa ser diariamente mortificada, que precisa ser, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, à medida em que nós conhecemos a sua palavra, à medida em que a nossa relação ela se torna mais próxima, naturalmente esse encher-se do Espírito, traz a vitória sobre esse pendor da carne, essa tendência da carne. É por isso que o nosso foco na busca pela santificação precisa mudar. A busca pela santificação não pode ser algo externo a nós, mas deve brotar internamente, através de uma ação do próprio Espírito de Deus. À medida em que eu me encho das coisas de Deus, as trevas naturalmente não podem subsistir nesse ambiente, porque a luz está tomando conta do meu interior, naquelas áreas mais obscuras da minha alma, naquelas áreas onde eu guardo talvez segredos que só Deus sabe, só eu e Deus sabemos, aqueles quartos escuros onde nós temos até vergonha de abrir para o próprio Deus, que existem coisas ali que precisam ser tratadas. Então, continuando aqui, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu pudesse parafrasear esse trecho, eu diria: aqueles que estão na força do seu braço não podem agradar a Deus. Aqueles que confiam na sua carne não podem agradar a Deus. Aqueles que confiam na sua natureza caída, adâmica, não podem agradar a Deus. Então, é muito interessante isso. Nós só podemos agradar a Deus senão através da intervenção do próprio Deus em nós. Isso coloca toda a tentativa humana de atingir a Deus, de tocar a Deus. É uma iniciativa dele. Ele toma a iniciativa, ele sempre dá o primeiro passo. Foi ele quem deu o primeiro passo no sentido de abordar Adão no momento que ele pecou e de propor até um resgate da descendência de Adão. Foi ele quem tomou o primeiro passo ao chamar Moisés para ser o libertador do povo, aquela experiência da sarça ardente. Foi ele quem deu o primeiro passo para chamar Noé para construir a arca e poder então salvar as espécies animais e a sua própria família e poder então suscitar descendência, dar continuidade à humanidade. Foi ele quem chamou Davi lá no pasto, cuidando das ovelhas. É ele quem dá o primeiro passo. Foi ele quem enviou Jesus. Então, na verdade, o amor de Deus não ficou apenas numa retórica bonita, num discurso maravilhoso sobre o amor, mas ele se transformou em ações. Então, o amor, quando ele se restringe apenas a palavras bonitas, rebuscadas, não serve para nada, mas ele precisa se transformar em ações práticas e efetivas. E foi isso que Deus fez. Ele disse que nos ama e ele provou isso enviando seu próprio Filho, né? Continuando aqui, no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, deixa eu fazer aqui um comentário. Segundo alguns teólogos, nós podemos dividir três tipos diferentes de pessoas que existem no mundo. O primeiro deles é aquele que não conhece a Deus, é o ser humano não redimido, é aquele que vive sem esperança e a ira de Deus paira sobre a sua cabeça. Não tem experiência com o divino, com Deus, não passou pela conversão. Esse é o primeiro tipo, o homem natural. O segundo tipo é aquele que teve uma experiência com Deus, ele é um crente, todavia ele é um crente carnal, é um crente subjugado pela sua própria carne, é um crente que não amadurece, que está ainda escravizado em algumas áreas da sua vida pela natureza adâmica, pelo pecado, pela carne. Alguns teólogos
de uma linha mais reformada, declaram que esse tipo de crente, na verdade, não teve a experiência genuína da conversão. Teve uma experiência emocional com Cristo. E por fim, o mais desejável é o homem redimido, é aquele que vive segundo o Espírito. Não é aquele homem perfeito que nunca peca, mas é aquele que teve a experiência de renovação interior pelo Espírito. Ele é humilde, ele se quebranta na presença de Deus, reconhece a sua pecaminosidade e após pecar imediatamente, assim como Davi fez lá no Velho Testamento, busca a presença de Deus para restaurar aquilo que é mais valioso na sua vida, que é o relacionamento com o Eterno, com o Divino. Então é importante ter em mente, né, essa classificação. Vamos agora avançar um pouquinho ainda no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É interessante a Bíblia, Paulo, registrar essa palavra Abba, Pai. Nenhuma outra religião do mundo nos dá essa possibilidade, ou esse privilégio, essa liberdade, essa intimidade de nos referir à divindade com uma palavra íntima, com uma palavra que é usada nos relacionamentos familiares mais íntimos, Abba, Pai. Se pudesse traduzir literalmente, seria paizinho ou pai, papai. Então Deus, principalmente no Novo Testamento, traz essa visão, não de um Deus austero, não de um Deus que está constantemente cobrando dos seus filhos um desempenho perfeito, não um Deus que está assim pronto e preparado o tempo todo para nos julgar à medida em que nós cometemos os nossos erros, os nossos pecados diários, mas um Deus que se coloca como um pai amoroso, um pai que nos ama ao ponto de entregar por esses pecadores que não podem retribuir a sua graça o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Então esse aspecto que Romanos nos traz, ele é precioso, porque nos fala de um relacionamento familiar onde não há ansiedade, onde não há temor, onde não há medo de se relacionar, de entrar na presença desse Pai. Um relacionamento onde não são necessárias máscaras para se relacionar com o outro. Nós podemos nos desnudar, nós podemos ser nós mesmos ao conversar com esse Deus, abrir o nosso coração a esse Deus. Eu diria que esse é um aspecto maravilhoso do cristianismo e que nós não encontramos em nenhuma outra religião, nenhuma outra seita, essa liberdade de nos relacionar com o divino. Verso 17 agora. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Um outro aspecto que Paulo deixa aqui no capítulo 8 de Romanos é nós herdarmos com Cristo todas as coisas. Não só as coisas boas, mas também nós acabamos herdando o sofrimento, né? Assim como Cristo sofreu estando aqui, nós também haveremos de sofrer. Então, em momento algum, o cristianismo nos propõe, nos engana, no sentido de que teremos uma vida maravilhosa, viveremos felizes, sem dores, sem contendas, sem tribulações. Jesus jamais nos enganou com relação a isso. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passaremos pelas aflições, não há dúvida disso. Todavia nós temos a esperança de que nós seremos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E ser co-herdeiro significa você herdar algo pelo qual você não trabalhou para conseguir. Por exemplo, se você herdou uma herança do seu pai, você não se esforçou para conseguir isso, simplesmente caiu no seu colo em um determinado momento, você recebeu aquela herança. Você trabalhou por aquilo? Não. Você tem mérito nisso? Não, você não tem mérito. Simplesmente você foi agraciado. Você recebeu o fruto do trabalho, do esforço de outrem. Esse é um aspecto maravilhoso também que Paulo coloca aqui em Romanos, né?
que nós somos co-herdeiros de todas as coisas, né? Depois, mais adiante, no verso 18, nós temos: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então esse texto nos fala sobre a queda não só do homem, lá no pecado original de Adão. O homem caiu da presença de Deus e com ele toda a criação. A criação também foi afetada e a criação aguarda a restauração de todas as coisas. E aqui eu faço uma menção escatológica, né, de que um dia todas essas coisas serão restauradas, novos céus e nova terra, segundo alguns teólogos. Todas aquelas tribulações preditas lá no livro de Apocalipse, em que a terra, o reino animal, vegetal e mineral será sacudido e será tremendamente afetado pelos cataclismas, pelas pragas ali descritas em Apocalipse. Depois desse período será necessário uma nova terra, um novo céu, onde nós possamos habitar com Cristo, que será o nosso Rei. E aí tem o milênio, nós podemos depois fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse, em que o próprio Cristo reinará aqui na terra e nós poderemos desfrutar do reinado perfeito, santo e verdadeiro de Jesus, o nosso Salvador. Então a própria criação aguarda essa restauração, né? Seguindo aqui no 18, vamos dar uma lida no 26, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse verso aqui, ele não se refere ao Espírito orar por nós. É como se fosse uma assistência, como se através desses gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do homem redimido, possa nos ajudar a orar. Então veja como nós somos limitados, nós nem sabemos orar. Muitas vezes nas nossas orações nós pedimos coisas, o tempo todo giramos em torno de pedir coisas para Deus, para nós mesmos, para os nossos entes queridos, para as nossas necessidades. E estamos sempre pedindo, e nos esquecemos de que oração é relacionamento com Deus. Oração não é apenas pedir coisas. Oração, às vezes, é também silenciar na presença desse Deus maravilhoso. É contemplar as coisas que foram criadas, olhar para as coisas que Deus criou e nos alegrar com elas, nos alegrar com a natureza, nos alegrar com o fato de Deus ter permitido que as suas misericórdias se renovassem sobre nós neste dia. Então orar também é ser grato, orar é se alegrar, orar não é só pedir. Claro que é também isso, mas nós nem orar sabemos. Imagine como nós somos dependentes desse Deus. Então esse Espírito intercede por nós, nos ajuda, né, a orar. Né? E para a gente finalizar, vamos ler a partir do verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu quero salientar aqui mais essa parte final desse trecho que nós lemos, que não existe nada que pode nos separar desse amor maravilhoso de Cristo. Esse é um amor que nos constrange. A palavra constranger significa atrair de forma irresistível.
Então esse amor ele é tão perfeito, tão maravilhoso, ele nos envolve de uma tal forma que nós não podemos resistir a ele. Ele é irresistível. Então nada pode nos separar desse amor. Não é o seu pecado, não é o meu pecado, não são os cataclismas que possam acontecer nesse mundo, nessa terra. Nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor maravilhoso. E isso nos dá a certeza de que esse amor ele é incondicional. Ele sempre vai nos amar. Ele abomina o nosso pecado, mas ele nos ama. Ele consegue fazer essa distinção entre o nosso valor como filhos amados, como co-herdeiros de Cristo, e do nosso pecado, da nossa vã maneira de viver. Deus sabe fazer muito bem essa distinção. Nós não sabemos. Muitas vezes nós misturamos o valor das pessoas com o seu pecado e jogamos fora a pessoa junto com o pecado, mas Deus não é assim. Deus abençoe a todos. Finalizamos aqui o capítulo 8. Até o nosso próximo encontro.